Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, não reparem aí no meu resfriado, mas vamos lá, vamos dar sequência aqui ao match. Ano de 2012, valendo aqui pelo título de mundial, Anand contra Boris Gelfand. O então campeão mundial Anand tentando defender aí o título contra o Boris Gelfand. Nós vimos, quem tá acompanhando aí a playlist, eu já mostrei nos vídeos passados que até a sexta rodada foram empates, então 6 rodadas empatadas. Na sétima rodada tivemos uma bonita vitória de Boris Gelfand, ele largou na frente no match. E na rodada seguinte, na oitava rodada, tivemos ali um massacre do Anand. Uma partida muito bonita que eu também fiz análise no canal, uma vitória feroz ali do Anand, em poucos lances. E agora, enfim, e o match seguiu com mais empates. Até a 12ª rodada só empatou. Então uma vitória para cada um, todos empates. Antigamente a regra daria o título de campeão mundial, manteria o título para o então campeão, já que empatou o match. Mas nessas regras da FIDE tem que ter um vencedor. Então agora existe um desempate por partidas mais rápidas. Então são partidas aí de 25 minutos para cada um. E havendo empate também, enfim, de várias dessas partidas, aí vai diminuindo o tempo até a partida de Armageddon, onde as pretas jogam com mais tempo e as brancas têm a obrigação de ganhar, alguma coisa assim. Não, e as pretas têm a obrigação de ganhar, eu não tenho certeza do formato, mas é um Armageddon ali, um tem a obrigação de vencer. Quem tiver essa informação, por favor, coloque nos comentários. Mas a gente está olhando então aqui a 14ª rodada, já portanto aqui nas partidas rápidas, e a gente tem aqui o Anand de brancas contra o Boris Gelfand, e o Anand abre aqui com E4, peão do rei. Temos C5 pelo Boris Gelfand, a siciliana, cavalo em F3, cavalo C6, e agora o bispo B5, a variante Rossolimo, né, Nesmedinov Rossolimo, aqui pelo Anand. E6, bispo toma C6, B toma C6, e aqui B3. Interessante essa continuação aqui do Anand. Vai colocar o bispo aqui de casas escuras numa excelente diagonal. E5 tentando colocar parede de granito aí. E aqui, enfim, tá entregando esse peão, né? O Boris Gelfand já começa a complicar toda a partida aí com esse lance. E a gente já começa a ter uma questão tática aí no tabuleiro. Depois de cavalo, toma em E5, o Anand aceita o desafio. Dama aqui em E7. A ideia do Boris Gelfand é essa. O Gelfand nós já vimos, um jogador muito perigoso. E agora ele tá atacando aqui o cavalo e fazendo um raio-x no peão de E4. D4 defendendo, e agora D6, o cavalo vai ter que sair daí e tá caindo em E4. O cavalo captura aqui em C6, esse cavalo corajoso aí em C6, invadindo o território. E depois de dama toma E4, cheque, você fala o seguinte: puxa vida, deu cheque e ainda vai ganhar o cavalo aqui do Anand tão rápido na partida. É claro que não, o Anand não ia dar uma bobeira dessa. E agora dama E2, cobrindo aí o cheque, e a dama tá cravada, ela não pode capturar em C6. A partida seguiu com dama toma em E2, rei toma em E2. Aí você fala o seguinte: poxa, que legal, o Anand ganhou um peão, não deu muito certo essa história aí pro Gelfand. Na verdade o Gelfand recupera agora com o lance bispo B7, atacando o cavalo, e depois de cavalo em A5, bispo toma aqui o peão de G2. Então tudo igual em questão material, a torre está atacada, a torre G1, e agora bispo H3. A partida segue com D toma C5, D toma C5 e aqui cavalo C3. Nós temos uma abertura bem estranha, né? Aliás, as partidas desse match, Anand e Gelfand, foram caracterizadas, se eu não me engano, apenas uma das 12 partidas do match. Eles atingiram o controle de tempo do lance 40. Né? Se eu não me engano, com exceção de uma, as demais partidas terminaram antes do lance 40. Então esses dois aqui tem uma característica de ir pra porrada mesmo, né? E é o que a gente vê, essas partidas totalmente diferentes e muito legal, né? É muito admirável aí esses dois se degladiando dessa forma. Grande rock foi jogado, o Anand tem que lidar com essa situação do rei no centro. Tudo bem, quando as damas já foram trocadas, o perigo não é tão grande assim de você ter um rei exposto, mas enfim, tá bem exposto aí, né? O Anand vai ter que lidar com isso. Ele continua aqui a partida com o bispo em F4, desenvolvendo aí a sua última peça, conectando as torres, colocando o bispo numa diagonal bacana. Bispo D6, confrontando aí o bispo.
Bispo toma D6, torre toma D6. E aqui já um lance muito legal aqui do Anand. Porque você fala assim, pô, tá caindo aqui em G7, né? Se torre tomasse aqui em G7, não foi o lance feito pelo Anand. As pretas têm um jogo legal aqui depois de cavalo H6. Esse peão aqui tá protegido. As pretas vão poder entrar na posição. Então as pretas ficam ok aqui nessa variante. O Anand não quer dar nenhuma possibilidade de contrajogo aqui pro Boris Gelfand e ele vai para um lance mais forte aqui na posição, que é o lance torre G5. E veja que não existe uma maneira de defender aqui o peão de C5. Olha que bacana. Esse cavalo tá segurando... Bom, o cavalo e a torre estão segurando D5 e esse cavalo tá segurando aqui em C6. Então não tem defesa aí para esse peão solitário aí de C5. A partida segue com o cavalo F6, já que vai cair peão, pode escolher. Eu vou pelo menos desenvolver peça. Torre toma C5 com cheque. Aqui o Anand prefere capturar o peão da ala da dama e ficar com uma maioria de 3 contra 1, bastante perigosa aqui na ala da dama. E já tá com um peão a mais, portanto. Rei B8, agora cavalo C4 e agora torre 8. Você fala, legal, o Anand conseguiu um peão a mais, mas nessa partida ele começa a caminhar na corda bamba, gente, porque o rei tá no centro e muitas peças aí, todas as peças do Boris Gelfand estão ativadas aí e vão para cima agora da posição do Anand. Então nós vamos ver o Anand caminhando aqui na prancha do navio. Vamos ver aqui, ó, cavalo E3 cobrindo então o cheque e agora cavalo aqui em G4. Esse cavalo tá cravado, não pode capturar, tá existindo uma pressão forte aqui em E3 e também já uma pressão aqui em H2. Cavalo D5. Mas olha só, todos os lances na corda bamba agora. O cavalo protegendo aqui em E3, o cavalo protegido aqui pela torre. Cavalo toma em E3, cavalo toma em E3 e agora bispo G4. Mais uma vez aproveitando aqui a cravada, o cavalo não pode capturar em G4. E depois de F3, então defendendo, bispo volta, o bispo estava atacado, o bispo volta para C8. No entanto, esse lance F3 enfraqueceu aqui a casa de E3 e... A partida segue com torre E1 e agora torre H6 atacando o peão fraco aqui de H2. Virou alvo, né? Os alvos da posição aqui são esses principais, né? H2, F3 e E3. Torre H1 agora defendendo e torre de H em E6 atacando aí o cavalo. Mais uma vez o Anand continua caminhando na prancha aqui ou na corda bamba. Enfim, situações no limite, né? No penhasco ali. Agora com torre C3 única defendendo aí o cavalo. E agora F5, né, ameaçando aqui a terrível ameaça agora no tabuleiro de F4, ganhando peça. Rei D2, tirando então o rei da cravada, e agora F4, agora o cavalo pode escapar, cavalo aqui em D5, esse lance é legal porque ele ataca agora aqui em F4, e G5 então, defendendo o peão. Torre D3, colocando um pouquinho de cobertura aqui na coluna do rei, também dando possibilidades aqui do rei escapar, ou via... C3 também, enfim, não fica possibilitando cravadas aqui na coluna D, torre D3 e também mantendo o olho aqui em F3. Torre E2 cheque, rei C1 e agora torre F2 foi jogado. Aqui o Boris Gelfand tá vindo com tudo, tá ameaçando dobrar aqui as torres na 7ª horizontal das negras, na 2ª das brancas. E agora o Anand faz aí o lance H4, olha só, mesmo no meio desse tiroteio, o Anand tem a frieza de jogar um lance como H4, visando enfraquecer o defensor aqui de F4, não se preocupando com as torres na 7ª de Boris Gelfand. Torre de em E2, dobrando então na 7ª horizontal e agora mais uma vez na corda bamba aqui o Anand com torre C3, defendendo então o ponto aqui de C2. Bispo B7, atacando o cavalo, fazendo pressão também em F3. E agora o lance... Torre D1, sempre seguindo aí na corda bamba, agora defendendo o cavalo. E G toma em H4 e agora cavalo toma aqui em F4. Perdeu o defensor de F4, esse cavalo tá atacando a torre. E essa torre tem que sair então aí dessa 7ª horizontal. Ela volta aqui para E8, pouco a pouco o Anand vai mostrando que tá tudo sob controle. E agora ele segue com torre H1, batendo nesses peões fracos aqui. A torre C8 foi jogado. Depois de torre toma C8, bispo toma C8. Torre toma aqui em H4, legal, o Anand consegue mais um peão, no entanto ele tem vários pontos fracos aqui na posição, F3, C2, e o Boris Gelfand vai
para cima desses peões com bispo F5, defendendo aqui em H7 e fazendo um ataque forte aqui em C2. E o Anand continua então com torre H5. Aqui é o seguinte, né? Se as pretas resolverem tomar de torre, as brancas ficam bem depois de rei D1, porque fica sempre ameaçando capturar o bispo, e o bispo fica defendendo a torre, é complicado. Então é melhor aqui pro Boris Gelfand capturar de bispo mesmo. Bispo toma C2 foi jogado, e agora um lance muito legal aqui do Anand na posição, que é o lance torre B5 cheque. E por que esse lance é bacana? Porque ele empurra o rei aqui pro cantinho. O rei não pode tentar nenhuma casa aqui na coluna C, senão vem torre C5 dando cheque e capturando peça na sequência, ganha muito material. Então esse lance é fantástico, porque empurra o rei do Boris Gelfand para fora aí da partida com o rei A8. E agora o Anand continua. Aqui o peão de F3 está atacado, não tem como defender, mas o Anand continua melhorando a posição aí com o cavalo D5, com uma ameaça bem tranquila de checkmate aqui em C7. Então a ameaça é pura e simplesmente checkmate. O Boris Gelfand tem que fazer alguma coisa em relação a isso. A6 defende do checkmate atacando a torre. Torre A5, tira a torre do ataque com pressão aqui em A6 e rei B7. A partida segue agora com cavalo B4. Temos um ataque duplo então aqui no bispo e no peão de A6. O bispo volta para G6, volta para segurança. E depois de cavalo toma em A6, tá caindo aqui em F3. Torre toma em F3 e a gente entra aí num final muito bacana, onde as brancas têm 2 peões na ala da dama e as negras têm um peão aí na ala do rei. Uma batalha de peças menores de bispo contra cavalo e uma torre para cada um. Posição bastante interessante, vamos ver como é que, se é que dá para vencer uma posição como essa ou não. Lembrando que assim, gente, essa é a 14ª rodada e havendo uma vitória, a possibilidade aí de se tornar o campeão é muito forte, né? Então essa rodada vale muito e a partida segue aqui então com cavalo C5 cheque, rei B6, e aí você fala, puxa vida, mais uma vez o Anand na corda bamba aí, as duas peças estão atacadas e só existe uma defesa aqui na posição, que é esse lance B4, o peão agora defendendo as duas peças, torre F4 atacando o peão e agora A3 solidificando aqui em B4. A partida segue com torre G4, rei D2 e agora o lance H5. O Boris Gelfand vai avançando com seu peão passado na ala do rei. A partida segue com cavalo D7 cheque, rei B7 e agora cavalo E5. Legal, o Anand conseguiu dar um duplo aqui na torre e no bispo, só que a torre sai com cheque, olha que coisa. Então não dá tempo aí de capturar a peça e depois capturar em H5, que seria uma posição bacana aqui pro Anand, né? Mas a partida segue com torre G2 cheque, rei C3, é importante o rei ficar próximo aí dos seus peões. O bispo tá atacado, o bispo volta aqui para E8 e agora cavalo D3 foi jogado aqui pelo Anand. H4, o Boris Gelfand continua correndo aí com o seu peão. Torre E5 atacando o bispo, bispo G6 fazendo pressão aqui em D3, cavalo aqui em F4, legal, o Anand conseguiu dar um duplo aqui na posição. O ponto é que a torre sai com cheque mais uma vez, torre G3 cheque, e agora depois de rei D4 o bispo sai, bispo C2. Não tá fácil aqui pro Anand, toda vez que ele dá um duplo de cavalo, o Boris Gelfand consegue escapar com as duas peças, dando um cheque com a torre, ganhando um tempo e depois tirando o bispo. A partida segue com torre H5, esse peão de H4 virou prioridade máxima, e agora depois de torre toma em A3, torre toma em H4. Ambos os jogadores trocaram o peão e muda completamente a característica da posição. Ao invés de 2 peões na ala da dama e um do rei, para as negras a gente tem um final onde somente as brancas têm um peão aqui na ala da dama. Gente, isso daqui, a probabilidade de você vencer jogando isso daqui de brancas é muito pequena. O rei está controlando a casa de promoção do peão. Se as pretas conseguirem trocar aqui as torres, e depois elas vão sacrificar uma peça no peão, acabou, é empate, né? Rei e cavalo não vão conseguir dar checkmate, a partida termina empatada. Então o Anand aqui de brancas não pode trocar peça mais de jeito nenhum, não pode trocar também cavalo por bispo aí, porque torre e peão contra a torre, o rei controlando a casa de promoção do peão, também não vence, tá? Então, o ponto todo é esse. Então, temos uma tarefa muito difícil aqui pro indiano, pro Anand. Ele continua agora, a partida segue, o Boris Gelfand continua aqui com torre G3, cavalo D5, torre G5, B5 avançando aí com o peão,
Bispo aqui em F5, agora torre H6, cortando um pouco aqui o rei da jogada. Bispo G4, agora torre F6, restringindo aí um pouco a movimentação das peças. Torre aqui em F5, propondo as trocas. Aqui é claro, Boris Gelfand sabe que se ele trocar as peças, acabou o empate, já pode dar as mãos. E por isso o Anand não troca aqui, torre B6, cheque. E depois de rei A7, torre aqui em G6, atacando o bispo. Bispo vem para F3, mais uma vez o Boris Gelfand quer... Bom, aqui tá ameaçando capturar a peça, não só trocar, né? Mas se aqui, enfim, o Anand defender, vai trocar tudo e vai empatar. Então o Anand sabe disso e ele continua então com torre G7, cheque. E depois de rei B8, o cavalo sai do ataque com C3. Legal, o Anand já conseguiu coisas importantes até agora. Ele tem uma torre na sétima, o rei tá cortado da posição, o peão já subiu um pouquinho, tá defendido pelo cavalo e o rei tá pronto para ajudar nessa subida. Ele vai tentar fazer uma manobra, passar aqui o rei para outro lado do peão para poder realmente avançar, uma vez que a torre tá cortando o rei da posição agora. Vamos ver isso acontecendo. O bispo, opa, volta ali. Eu saí da posição onde tava. Ai, ai, ai. Vamos voltar um pouquinho aqui. Desculpa por isso, pessoal. Aqui já tinha ido. Legal, vamos aqui. Cavalo C3 foi o último lance. Beleza, vamos continuar aqui. Bispo B7 então e agora rei C4. O Anand continua com o seu plano de passar o rei para ficar blindadinho aqui atrás do peão. Bispo F3, agora rei B4, continuando com o plano. Bispo D5. É claro, aqui o Gelfand tá louco para que o Anand troque as peças e partir para uma posição de empate. O Anand não vai fazer isso e ele continua com o cavalo aqui em A4. Torre F7, propondo as trocas. O Anand não quer de jeito nenhum empatar essa partida. Torre G5 atacando o bispo. Bispo volta para F3 e agora cavalo aqui em C5. Rei C7. Torre G6 cortando mais uma vez o rei da posição. Rei D8 e agora rei A5. O Anand conseguiu passar então o rei para o outro lado para apoiar a subida do peão. A partida segue com torre F5 atacando aí o cavalo. Cavalo E6 cheque e depois de rei C8, cavalo D4, mais um duplo de cavalo finalmente, só que dessa vez não tem cheque, né? Então olha que legal, a partida segue com torre F8, você fala, mas o Anand não pode trocar peça. Vamos lembrar, gente, a final de rei e torre e peão contra rei e torre é empate quando o rei adversário consegue controlar a casa de peão, a casa de promoção do peão. Só que nesse caso, esse rei não vai conseguir controlar a casa de promoção do peão por conta de ameaças de checkmate. Vamos ver isso acontecendo. Então o Anand tem essa visão fantástica, calcula direitinho e vai para as trocas. Então com cavalo também F3, torre também F3 e agora rei B6. Olha só, o rei agora do Boris Gelfand não pode ficar controlando a casa de promoção do peão, senão vem checkmate. E agora a grande ameaça aqui do Anand é dar cheque expulsando o rei aí da posição. E aí sim, esse é um final vencedor para as brancas. Torre B3 foi jogado e agora depois de torre G8, cheque, tira o rei aí do caminho. Rei D7 e torre B8. E nessa posição então, o Boris Gelfand abandonou a partida. Vitória aqui do Anand no momento importantíssimo aí de desempate do match. As outras partidas de partidas rápidas também terminaram empatadas. Então essa foi a única vitória das partidas rápidas e com isso o Anand mantém aí o seu título de campeão mundial no ano de 2012. Rafael, esse final aí é vitória para as brancas? É forçado? É um empate? Existe uma técnica para vencer aí um final como esse? Existe, o Anand fez certinho, né, de jogar aí com torre em G8 e tudo mais. Aqui uma possível continuação seria um rei D6, por exemplo. Depois de torre D8, cheque, rei E7, atacando aí a torre vem para D5, ó, com a ideia de jogar o rei aqui em C6 ou em C7 e poder passar o peão, né? Em C6 seria melhor porque se vier cheque você cobre aqui com a torre, né? Então, e aí com isso você consegue subir o peão. Então isso aqui é uma vitória, é um final conhecido para as brancas. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Rei E6 atacando a torre, rei C6 defendendo aqui a torre e também possibilitando ao peão passar. Se vier torre C3 com cheque, a torre cobre aqui em C5. Torre D3 para dar mais alguns cheques aqui, mas não adianta mais. Agora esse peão sobe com tudo. B6, torre D6, cheque. Rei C7, torre D7, cheque. Rei C8.
não tem mais como segurar. Se jogar um lance como rei E7 para tentar ficar dando mais alguns cheques aí, simplesmente torre C7 é suficiente para vencer aqui na posição. Agora a torre está atacada 2 vezes, a torre está cravada, ela não consegue fugir, então aqui seria forçado a capturar. E aí depois de B também C7, as pretas podem abandonar porque não tem como evitar rei B8, promovendo aqui o peão na sequência. Então por isso que depois de torre B8 aqui do Anand, o Boris Gelfand abandonou aí a partida. Mas que sensacional, né? Eu achei fantástica essa vitória do Anand. Uma partida sensacional, os dois jogadores são incríveis, né? Mas agora você vencer aquele final ali de torre e cavalo contra a torre e bispo e um peãozinho, sendo que o rei estava próximo ali na ala da dama, é coisa de gênio, né? É coisa de gênio realmente. É claro que o Boris Gelfand cometeu uma imprecisão ou outra, senão não seria possível, realmente com todos os lances precisos, né, de computador. É uma posição que dá para empatar, mas é muito difícil. E convenhamos, com o relógio ali fazendo tic-tac, não tem jeito, né, gente? Então, a pressão foi muito grande e o Anand levou essa. Campeão de 2012, Anand. E agora em 2013 a gente vai ter o Carlsen, que, enfim, não quis participar do torneio de candidato de 2011, eu já comentei sobre isso. Havia muitos... o formato que a FIDE vinha fazendo dos torneios não estava legal. Já em 2013 o Carlsen já se sentiu um pouco melhor, jogou ali o torneio de candidatos, ele já era o número 1 do mundo faz tempo e venceu com tranquilidade o torneio de candidatos de 2013, ganhando então o direito de disputar o título mundial contra o gênio indiano Anand no próprio ano de 2013. E a gente segue então com a nossa playlist da saga dos campeões do mundo de La Bourdonnais a Magnus Carlsen, com esse match de 2013, Anand contra Magnus Carlsen. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!